Boa noite, queridos amigos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Boa noite a vocês que nos assistem dos mais variados lugares. Sejam ricamente abençoados. Aqui, pastor Rogério Belan, pastor desta igreja, com muita alegria. Nós estamos hoje no nosso Oração e Ação Jovem. Está sempre sendo um assunto principalmente trazido pelos jovens da nossa igreja, pelos jovens que de alguma forma se relacionam com a juventude da nossa igreja. Então são jovens muito queridos. Hoje estará trazendo a palavra para nós a Letícia. Letícia é uma jovem muito querida, noiva de um jovem querido também, noiva do Vitor. Vitor estudou teologia, é teólogo, hoje ele é militar, certamente é uma voz que Deus utiliza dentro lá da sua corporação militar. Letícia, ela congrega na Igreja Batista da Abolição. Ela é uma jovem muito especial, nós a amamos muito. Também está estudando teologia no Seminário Betel, uma pessoa que se prepara para servir ainda melhor a Deus, uma pessoa também muito amada e querida. Vai ser ótimo ouvir hoje essa palavra trazida por essa jovem, a Letícia. Nós estaremos orando hoje, agradecendo os aniversariantes desse tempo, a Carla Christian, a Vanessa Soeli, a Raquel Biral, José Manuel, Maria Cristina. Também aniversários de casamento de Renata Leonardo, Davis e Raquel, pedindo sempre pela saúde do pastor Ismael, pastor da Igreja Batista de Queimados, pela Lia, pela Rosa, pela Márcia, pela Janice, pelo Agnello, pela Rejane e pela Marilac. Também estaremos orando pelo Brasil, pelos seus governantes e pela situação do nosso país, pedindo salvação e restauração para o nosso país, para a nossa pátria, né? Quero pedir a você que ore pelas ações sociais de nossa igreja. Nós temos 3 frentes de ação social que estão sempre trabalhando. A frente que cuida daqueles que estão sem condições de alimentação no entorno da nossa igreja. Nós distribuímos cestas básicas, nós apoiamos a Chácara dos Profetas, que é um trabalho de recuperação de dependentes químicos, um grupo masculino ali é tratado, e nós fazemos também a doação de leite, uma quantidade expressiva de leite, para um local que cuida de idosos, né? O Lar Batista do Ancião. E você pode cooperar com todas estas ações, se Deus tocar no seu coração, se dói no seu coração esse sentimento da compaixão por aqueles que estão passando necessidade, coopere. Você vai ter aí o nosso endereço bancário, os dados bancários da igreja, você pode cooperar. E nós agradecemos muito a fidelidade daqueles que são firmes, são fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas. Por isso, nós temos podido dar sequência a todas essas ações. Lembro que nós estamos prestes a retornar aos nossos cultos presenciais. Estamos fazendo uma breve reforma no templo, ali na rua Magno Martins 165, na Freguesia, na Ilha do Governador. E estaremos voltando aos nossos cultos presenciais no dia 8 de agosto, é domingo, às 10h30 teremos o culto matinal na igreja. Já chegaram os equipamentos que precisamos para a transmissão online do culto agora, já estamos modernizando ali os nossos equipamentos de transmissão. É o momento de você agora orar a Deus, reunir com a sua família, orar pela sua igreja. Vamos, com todos os cuidados e protocolos, ir retornando aos nossos cultos presenciais. Muito bem, vamos orar por todos esses motivos e nós vamos também ouvir a mensagem que a Letícia vai trazer para nós, ou seja, que Deus vai trazer para nós através da Letícia. Vamos orar primeiro. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e tua bondade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Quero suplicar que o Senhor abençoe Letícia, que ela seja ungida pelo teu Santo Espírito para ser boca de Deus, trazer, Senhor, a palavra de Deus para nós. Abençoa também o Vitor, abençoa as famílias, abençoa, Senhor, os pais, tanto de Letícia quanto de Vitor. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos lá ouvir o que tem para dizer para nós a Letícia. Diga, Letícia.
Olá, boa noite. Meu nome é Letícia, se você não me conhece. Já vim, é a segunda vez que eu venho aqui, né? Sou Letícia, sou da Igreja Batista de Abolição, sou seminarista no Seminário Betel. E no último vídeo faltou um dado importante a meu respeito, mas o pastor Rogério lembrou, eu sou namorada do Vitor, nora da Adir, cunhado do Arthur, né? Então, gosto muito dessa igreja, sempre fui muito bem recebida, então tenho um carinho muito especial por vocês. É um privilégio voltar aqui e contar mais um pouquinho daquilo que Deus tem falado comigo, aquilo que Deus tem colocado no meu coração nessas últimas semanas, e tenho o prazer de compartilhar com vocês. Espero que seja bênção para vocês, espero que seja bênção na sua vida. Então, vou tentar basear em 2 versículos. Um deles é o Gálatas 2:20. É um versículo muito bonito que diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, Paulo escreve isso à igreja de Gálatas. E a história de Paulo você já conhece. Ele era um inimigo do povo de Deus, até que ele tem uma visão, Jesus aparece para ele e de perseguidor da igreja ele se torna parte da igreja. Isso parecia ser muito estranho. Imagina para as pessoas que viam Paulo mandando prender os crentes, mandando matar os crentes. Agora ele era um dos crentes, ele era um deles. Então muitas pessoas não quiseram confiar em Paulo, né? Porque era difícil de entender, né? Mas fiquei tentando me colocar no lugar de Paulo. O que será que eu faria? O que será que você faria se você contasse alguma história importante para você, verdade para você, legítima e ninguém acreditasse? Né? Será que você abriria a mão? Deixa pra lá, ninguém acredita mesmo em mim? Será que você teria medo? Será que você desistiria, ficaria triste? Enfim, as pessoas começaram a duvidar de Paulo. E os Gálatas começaram a se questionar de verdade que ele tinha recebido o Evangelho por visão, que ele tinha tido uma experiência com Deus. E começaram a se questionar: será que ele realmente foi chamado por Deus? Mas Paulo seguiu em frente, não quis nem saber. Por quê? Porque ele tinha uma certeza. Essa certeza era a certeza de quem ele era em Cristo. Ele tinha a certeza da identidade dele. Tinha a certeza da identidade que ele tinha em Cristo. Então a igreja da Galácia tinha sido invadida por alguns agitadores, que é como Paulo chama, né? E essas pessoas começaram a questionar o evangelho que Paulo pregava, começaram a questionar o chamado dele. Então, com que autoridade esse homem diz que ele é o apóstolo? Quem foi que disse isso? Então, inclusive, esses agitadores começaram a pregar coisas que eram diferentes daquilo que Jesus tinha ensinado. Então, piorava ainda mais as coisas. A igreja estava realmente se deixando levar por vozes que não eram vozes vindas de Deus. Mas, com tudo isso, Paulo diz o seguinte para eles: olha, o evangelho que eu prego não tem origem humana, ele foi dado a mim por revelação. Ele afirma que ele realmente é de Jesus. Ele fala: eu fui crucificado com Cristo, ele vive em mim. Eu vivo hoje pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Mas o principal que você precisa saber é que não importava se os Gálatas desconfiavam dele, por causa da certeza que ele tinha de quem ele era. E isso ele expressa. Na verdade, isso ele não necessariamente é por isso, mas a gente pode fazer um paralelo com outro texto que está lá na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 1. É um verso curtinho, mas ele diz muita coisa sobre Paulo e diz muita coisa sobre identidade também. Essa é a declaração de identidade de Paulo, se é que a gente pode dizer assim. Ele diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. E aí essas 3 coisas a gente pode tentar falar um pouquinho mais delas, tentar fazer
um resumão aqui daquilo que eu acredito ser cada uma dessas três coisas, daquilo que a Bíblia diz a respeito dessas três coisas e do que a vida cristã diz a respeito dessas três coisas. A primeira delas é que Paulo fala que é servo de Cristo. Servo significa escravo. Então, isso mostra pra gente que Paulo diz que Jesus era o Senhor dele. Então, nas aulas de história, eu preciso puxar uma sardinha aqui porque eu sou professora de história, né? Então, quando a gente estuda a história do Brasil, a gente descobre algumas coisas a respeito da nossa história. E uma delas é que teve um tempo onde escravos africanos moravam aqui no Brasil e sofriam bastante. Quando a gente vê isso, né, nesse tempo da escravidão, a gente vê que um escravo ele não tinha muitas vontades. Ele tinha que fazer aquilo que o senhor dele queria que ele fizesse. Então, o senhor mandava e o escravo fazia. Então você percebe como é forte Paulo dizer que é escravo de Cristo, servo de Cristo? Isso significa que ele queria fazer a vontade do Senhor, independente de qualquer coisa, e ele sentia alegria nisso, prazer em fazer a vontade de Deus, prazer em ser escravo de Cristo. E é interessante porque a gente pode fazer uma comparação com a nossa vida antes de conhecer a Cristo. Quando nós não conhecemos a Jesus, nós andávamos à nossa própria sorte, nós éramos escravos do pecado. Mas quando começamos a caminhar com Deus e temos vida com Ele, experiências com Ele, nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não nos escraviza mais. Nós nos tornamos servos de Cristo. Então, Paulo estava afirmando que era não mais escravo do pecado, mas sim servo de Cristo, escravo de Cristo. E essa era a coisa mais maravilhosa que ele podia fazer. Então, primeira coisa, servo de Cristo. Segunda coisa a respeito da identidade de Paulo que a gente pode aprender um pouquinho aí desse texto. Ele diz que era chamado para ser apóstolo. Todo aquele que crê em Cristo é chamado para alguma coisa. Deus te chama para fazer algo e cabe a você dizer sim ou não para aquilo que Deus tem feito no mundo. Há algum tempo, a minha oração tem sido essa. Deus, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Então, me deixa fazer parte dessas coisas. Eu quero fazer parte. Então, Paulo foi chamado por Deus para ser apóstolo. E ele seguiu em frente. E ele foi. E hoje a gente conhece Paulo como o maior missionário de todos os tempos. Então, deu muito certo ele ter aceitado o convite de Deus para fazer parte da obra dele. Então, talvez você não tenha sido chamado para ser um missionário em um outro lugar do mundo. Ou talvez você não tenha chamado para ser pastor. Mas uma coisa você precisa ter certeza. Quando acabar esse vídeo, você deitar a cabeça no seu travesseiro, você precisa se lembrar que alguma coisa para fazer você tem. Tem lugar para todo mundo no serviço de Cristo. Então, ele te chamou para fazer alguma coisa. Será que você já descobriu o que é? Será que você já sabe o que é? A terceira coisa que a gente pode descobrir a respeito da identidade de Paulo é que ele era separado para o Evangelho de Deus. É a terceira coisa do verso 1. Essa ideia de ser separado é uma ideia que você já sabe, né? Que é a mesma ideia de ser santo. Ou seja, se todo aquele que crê em Jesus é chamado para alguma coisa, todo aquele que crê em Jesus precisa se tornar o máximo que puder parecido com ele. Então, a gente não vai conseguir, a gente sabe disso, né? Não vamos ser perfeitos como Jesus, mas o nosso foco, o nosso objetivo tem que ser parecido com ele. E a Bíblia diz que Deus fala para o seu povo, olha, vocês precisam ser santos, da mesma forma que eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo. Quando as pessoas olharem para vocês, elas precisam saber que vocês são separados, que vocês são separados por mim, que vocês são meu povo exclusivo. É tão interessante isso, né? Por ele ser um Deus que nos ama demais, ele tem ciúmes de nós e ele declara, é meu povo, é meu Israel. Então, ser santo significa ser separado. Paulo se declarou separado para o Evangelho. E ele buscava crescer em santidade, para que as pessoas que olhassem para ele
soubessem que ele era alguém que não apenas pregava o evangelho, mas vivia aquilo que ele pregava. E talvez isso seja o mais importante, né? As pessoas precisam olhar para você e perceber e ver que você é servo de Cristo, separado para o evangelho de Deus. E nesses devaneios eu fico pensando que declarar a sua identidade em Cristo é importante por duas razões. Primeiro, para que você não deixe que ninguém diga algo a respeito de você que seja mentira. Da mesma forma que os agitadores fizeram aquilo com Paulo, né? Falaram que não era apóstolo coisa nenhuma. Mas essa declaração de Paulo afirma, olha, fui chamado para ser apóstolo. Isso é algo que Deus me deu. E essa é a minha identidade. E a segunda coisa é essa. A sua identidade é algo que ninguém pode roubar de você. Então, por isso é tão importante você saber quem você é. Paulo falou com toda certeza. Eu sou servo de Cristo. Eu sou chamado por Deus. Eu sou chamado para ser apóstolo. E eu sou separado por Deus para o evangelho de Cristo. Ele sabia quem ele era. E nesse tempo muito doido, né? Que a gente não sabe mais como as coisas estão. Tudo se apresenta pra gente como grandes desafios. A gente tem medo de muitas coisas. Não tenha medo de ser quem Deus te chamou para ser, né? Você é filho de Deus, você é servo de Cristo, você foi chamado para alguma coisa e você é separado para o evangelho de Deus. Será que você pode dizer o mesmo? A mesma coisa que Paulo disse? A mesma coisa que Paulo afirmou? A minha oração é para que Deus hoje tire todas as dúvidas que você ainda possa ter sobre você ter sido criada por Ele para um propósito especial. Ele não errou quando pensou em você, Ele não errou quando te criou e Ele não errou quando separou você para ser dele. Então, essa é a minha oração, esse é o meu desejo, isso é o que Ele tem colocado no meu coração e eu queria orar por você, para que essa palavra se torne real no seu coração. Senhor, muito obrigada por esse momento. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada pela forma como o Senhor se manifesta para nós através da Tua palavra. Obrigada porque na Tua palavra encontramos resposta para todas as coisas. E por isso, Deus, te agradecemos. E te pedimos, Senhor, reafirma essa nossa identidade no Senhor, no nosso coração. Que a gente possa ter certeza de quem nós somos. Que nós possamos saber verdadeiramente que o Senhor é um Deus tão bom, tão misericordioso, que nos criou com um propósito, nos criou para a Tua glória. Nos ajuda, Deus, a nos perceber na Tua obra. Nos ajuda, Deus, a identificar aquilo que nós precisamos fazer para que a gente possa Te honrar e Te glorificar acima de todas as coisas. Obrigada porque o Senhor pensou em nós. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, tem preservado as nossas vidas. Então, que a gente nunca se esqueça de quem nós somos no Senhor. Que a gente possa ter a nossa identidade renovada no Senhor nessa noite, para a honra e glória do Teu nome. E possamos compartilhar disso e desfrutar, Deus, da delícia que é pertencer ao Senhor. Muito obrigada por tudo, Deus. Em nome de Jesus choramos. Amém. Muito obrigado, Letícia. Que bom ouvir você. Que Deus te abençoe, abençoe o Vitinho. E nós ficamos muito felizes porque temos tantos jovens engajados na nossa igreja, engajados em outras igrejas como você, mas que também tantas vezes coopera conosco. Que Deus abençoe essa juventude abençoada. Vamos orar, nos despedindo desse oração e ação jovem. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo Teu amor, Senhor. Queremos suplicar bênçãos sobre os aniversariantes e agradecer pelos aniversários deles, Senhor, que eles sejam aqueles que fazem muitos aniversários, muitos mesmo, e que sempre sejam abençoados por Ti. Senhor, abençoa, alivia as dores, Senhor, daqueles que estão enfermos. Nós sabemos que o Senhor é soberano, o nosso coração pede, Senhor, cura sobre eles e nós já Te agradecemos, Pai.
Senhor Deus, abençoa, Senhor, eu te peço, os governantes do nosso país. Abençoa nosso presidente. Senhor, parece que ele está doente, põe tua mão sobre ele, eu te suplico, tem misericórdia. Abençoa todos os componentes do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, Senhor, fortalecendo, protegendo, cuidando, dando sabedoria e intrepidez a todos aqueles que são honestos e bons. Senhor, mas pedimos também que o Senhor tenha misericórdia dos que são corruptos e maus. Fale a mente e ao coração deles, Senhor, que possa haver arrependimento e mudança, Senhor. Tem misericórdia e age livremente sobre eles, Pai, eu te suplico. Senhor, cuida do nosso Brasil. Salva o nosso Brasil, Senhor, eu te peço. Senhor, restaura o nosso Brasil, Senhor. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai. Queridos, que bom estar com vocês. Deus os abençoe e amanhã estaremos juntos no nosso Oração e Ação Kids com as histórias para as crianças. Não perca. Nos vemos lá.